Olha, eu confesso que eu já não tinha nenhuma expectativa de que Alexandre de Moraes fosse agir minimamente de acordo com a legislação brasileira após o episódio da última terça-feira. Mas o que ele acabou fazendo na prática conseguiu superar até mesmo a capacidade criativa de qualquer roteirista de filme. É simplesmente inacreditável o que estamos testemunhando nesse país. Me permita contextualizar aqui essa história rapidamente. Na madrugada da última terça-feira, a Veja publicou uma nova matéria com vazamento de conversas de Mauro Cid através do perfil de sua esposa no Instagram com um interlocutor até então desconhecido. Foi justamente nessa matéria que o nome desse interlocutor foi revelado. Tratava-se de Eduardo Kuntz, que é advogado de outro acusado nesse mesmo processo, o coronel Marcelo Câmara. O conteúdo dessas conversas, que vinham sendo vazadas desde a semana anterior, se verdadeiro, deveria levar à anulação da delação, isso de acordo com a legislação brasileira. Só que essa mesma matéria, publicada na madrugada de terça, também revelou que Eduardo Kuntz havia entregado ao Supremo Tribunal Federal uma ata notarial de 50 páginas com todos os seus diálogos com Mauro Cid no Instagram. Ou seja, chegou às mãos de Moraes, aparentemente na última terça-feira, a prova material de que aquelas conversas eram verdadeiras. Diante disso, como eu falei naquele vídeo de terça-feira, onde eu mostrei essa história, Moraes ficou contra a parede. Ou ele seguia a legislação brasileira, pela primeira vez na vida, e anulava essa delação, ou então ele teria que admitir que a Suprema Corte definitivamente dá tratamentos completamente diferentes para casos parecidos, de acordo com quem são as pessoas envolvidas neles. Pois é, só que a ação de Moraes diante dessa situação conseguiu surpreender até mesmo os mais pessimistas. Ele simplesmente determinou a prisão preventiva de Marcelo Câmara, que é o cliente do advogado que entregou essa ata notarial, e ainda ordenou a abertura de um inquérito contra ele, Marcelo Câmara, e também contra o advogado. Detalhe, segundo o advogado, e a ata notarial deve comprovar isso, foi Mauro Cid quem o procurou, e não o contrário. Mesmo assim, Moraes argumenta que o contato entre Eduardo Kuntz e Mauro Cid seria uma tentativa de ruptura institucional e de obstrução da investigação e que isso transbordou ilicitamente as obrigações legais dele como advogado. Olha, me desculpem, mas simplesmente não tem como eu fazer qualquer comentário sobre isso. Não tem. Como é que eu vou explicar algo que simplesmente é inexplicável? Como é que eu vou comentar sobre uma ação tomada com base em algo que não existe na legislação brasileira, existe apenas dentro da cabeça de um ministro? E vejam só, eu não estou defendendo o advogado Eduardo Kuntz, eu não estou defendendo Mauro Cid. Eu estou apenas defendendo aquilo que diz a legislação brasileira. Simples assim. Como eu sempre digo, independentemente de concordar ou não com o texto, a legislação brasileira vigente deve ser seguida. E aquilo que vale para um deve valer também para o outro. Quem não concorda com a legislação deve ou se candidatar e ser eleito para um cargo no legislativo, ou então pressionar o seu representante para que faça isso lá dentro, como nós estamos fazendo agora em relação ao novo Código Eleitoral, por exemplo, para evitar que alguns trechos completamente inescrupulosos sejam aprovados. Enfim, o que Moraes está fazendo, mais uma vez, é criar uma lei própria que atende fielmente àquilo que ele quer que seja feito, mas que só existe em um lugar, na sua própria cabeça. Agora, não pensem que os absurdos vindos do Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira, véspera de feriado, terminam por aqui. Olha só essa notícia. STF aprova segurança vitalícia para ministros aposentados. Nessa quarta-feira, em votação virtual, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para aprovar que o cidadão brasileiro seja obrigado a bancar segurança para ministros do Supremo Tribunal Federal para o resto da vida, mesmo depois que já não estejam mais na Suprema Corte. Até então, a concessão desse benefício de segurança tinha um prazo de 36 meses a partir da aposentadoria. O que aconteceu foi que o ex-ministro Marco Aurélio Mello, ao chegar no limite desse prazo, pediu ao STF para que esse benefício seja prorrogado sem limitação temporal. Ironicamente, este mesmo Marco Aurélio Mello ultimamente tem feito uma série de críticas aos atuais ministros e chegou a dizer certa vez, abro aspas, jamais fui hostilizado frequentando o mercado, frequentando locais públicos. Ao contrário, eu era alvo de uma deferência maior. Hoje, os colegas não conseguem mais sair em público sem estarem acompanhados de segurança. Alguma coisa está errada. Fecho aspas. Ele estava absolutamente correto na sua fala, porque se o trabalho de um ministro é íntegro, ele será respeitado na rua. O problema é que o próprio Marco Aurélio fez, na prática,
o contrário do que disse. Se estivéssemos falando de magistrados que frequentemente tomam decisões que desagradam facções, criminosos de alta periculosidade, traficantes, etc., até faria sentido que fosse necessário proteger esses profissionais de possíveis retaliações vindas do crime organizado. Só que o que tem acontecido na prática é justamente o contrário. As decisões recentes da Suprema Corte têm cada vez agradado mais essas organizações criminosas e desagradado o cidadão brasileiro de bem. Por conta disso, a segurança que nós teremos que bancar para o resto da vida não é para evitar atentados contra ministros, que é o que seria praticado por esses criminosos. Essa segurança servirá apenas para evitar críticas no supermercado, na padaria, no restaurante. Essa segurança servirá apenas, mais uma vez, para evitar o direito do cidadão brasileiro de exercer o seu direito de crítica ao trabalho de um servidor público. Agora eu pergunto, você acha isso justo? E se eu disser para você que tem como melhorar a sua saúde cardiovascular, seu sistema imunológico, a sua sensibilidade à insulina, sua memória e concentração, dar mais proteção às células beta-pancreáticas e ainda proteger as células contra o envelhecimento precoce, tomando apenas um produto natural diariamente? Pois é, eu estou falando do Oliviage, um suplemento alimentar extraído da polpa de oliva, que pode ser consumido em cápsulas ou na forma líquida também. E para melhorar ainda mais, a Folhas de Oliva, que é a empresa que produz esse suplemento, é uma instituição que compartilha dos mesmos valores que são defendidos aqui pelo nosso canal, em especial o seu Cosmo, o fundador da empresa. Bom, eu já tenho o meu e tomo todos os dias. Se você quiser conhecer mais sobre esse e outros produtos da Folhas de Oliva, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo.